Doutora Amanda, fala um pouquinho pra gente sobre a famosa tireoide, a que engorda e a que emagrece. Esse mito, as dúvidas mais frequentes que a doutora encontra no consultório. Doutora, e a diabetes, ela tem vários tipos, tipo 1, tipo 2, tem a gestacional. Isso. Como que funciona cada uma delas? Os principais tipos de diabetes são diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, a gente tem também o pré-diabetes, né? E o diabetes gestacional. Então, no diabetes tipo 1, a gente tem uma falência total do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, que é quem vai pegar a glicose do sangue e colocar dentro da célula. Então, por uma causa autoimune que a gente fala, né, o corpo para de produzir de uma vez essa insulina e isso ocorre mais em crianças e adolescentes. O tipo 2, a gente tem uma resistência à ação dessa insulina. Então, a insulina ela é produzida, mas ela não consegue agir de forma correta. Então, é a principal causa de diabetes que a gente tem hoje e que está mais ligada à obesidade. Porque o tecido gorduroso que se deposita principalmente na região do abdômen do paciente dificulta essa ação da insulina. Um outro tipo é o pré-diabetes, que é quando a gente já tem alterações na glicemia do paciente, só que ainda não conseguimos fechar um diagnóstico de diabetes. Ela ainda não é uma alteração tão grave que a gente diga que seja um diabetes. É onde a gente consegue atuar para reverter o quadro. A única etapa que a gente consegue realmente, se fizer tudo certinho, ter uma cura, mas infelizmente ainda mais de 50% dos nossos pacientes com pré-diabetes evoluem para diabetes tipo 2. E o diabetes gestacional é aquele diabetes que aparece na gestação. Em alguns casos era um diabetes prévio que a paciente não sabia que tinha, mas apareceu primeiramente na gestação, a gente denomina de diabetes gestacional. E, por exemplo, esse pré-diabetes, ele pode tá na pré-diabetes e aí ter essa cura, porém ele sempre tem que estar regradinho na alimentação. Exatamente. Porque é uma coisa que pode voltar. Evoluir novamente. E na gestação a mesma coisa. Ela tem cura ou não? A diabetes gestacional, se ela é puramente gestacional, essa paciente, depois da gestação, retorna aos níveis normais de glicose, mas ela é uma paciente de um alto risco de desenvolver diabetes tipo 2 ao longo da vida. Então, é uma paciente que vai sempre ter que cuidar da alimentação, da dieta e fazer os exames com frequência, porque ela tem um risco aumentado de desenvolver diabetes ao longo dos anos. Ambos, então, tem que ter um controle e uma adesão à orientação médica ou tratamento. Né? Exatamente, não tem como fugir. E, por exemplo, assim, doutora, existe... tem gente que fala, meu pai tem diabetes, eu vou ter, meu avô, qual que é o grau genético que pode ser desenvolvido ou isso não tem nada a ver, depende muito de cada indivíduo? Olha, existe uma predisposição genética sim, tá? Tanto que você ter história familiar de diabetes, isso faz com que você tenha que fazer os seus exames de rastreamento antes do que uma pessoa que não tem a história na família. Então, aumenta sim a chance de você desenvolver diabetes. E a gente sempre escuta muito assim, eu nunca tive diabetes, nunca ninguém na minha família teve, e agora eu tô envelhecendo e tô desenvolvendo uma diabetes. Isso tá relacionado à alimentação? Ou pode ser o processo de envelhecimento tornou essa produção, talvez, de insulina mais lenta, ou isso é um mito? Isso realmente pode acontecer. O paciente pode desenvolver ao longo dos anos um quadro de diabetes, principalmente se ele tem outros fatores de risco associados, que seriam hipertensão, obesidade, problemas com colesterol. Então, isso vai gerar no paciente um risco maior de desenvolver ou não diabetes. Se ele não come de maneira correta, não tem uma alimentação saudável. E também outras coisas que podem estar influenciando são medicações. Então, por exemplo, medicamentos glicocorticoides podem desencadear um quadro de diabetes, antipsicóticos também, que são muito usados.
em pacientes idosos. Então, realmente isso pode se desenvolver ao longo com o tempo. E tem alguma associação, por exemplo, assim, até a minha percepção, tá? Na minha experiência, às vezes a pessoa desenvolve um Alzheimer, que ela esquece. Então, o que vai acontecer? Na maioria das vezes ela vai comer mais se não tiver alguém controlando. Então, pode desenvolver também por isso, né? Comeu um doce, esqueceu, comeu outro, esqueceu, né? Se ela não tiver se ela já tiver uma predisposição para desenvolver o diabetes, isso pode acontecer, realmente. E a gente tem hoje muitas evidências de uma associação muito importante de diabetes e Alzheimer. O diabetes vai levar a uma degeneração de várias partes do sistema nervoso central, que levaria uma predisposição a desenvolver o Alzheimer. E o Alzheimer também leva a alguma alteração no metabolismo da glicose sistêmica. Então meio que vira um ciclo vicioso, um piorando o outro. Mas o que a gente tem assim de mais concreto é que entre pacientes com diabetes tipo 2, a incidência de Alzheimer é muito maior do que na população geral. Então eles estão bem interligados mesmo. Como vocês já sabem, nós temos um super parceiro aqui no canal, lá o Consignados, www.consignados.com.br. E lá no site do Consignados, em uma das matérias de dicas que compartilhamos, a Patrícia deixou um comentário que eu vou ler para vocês e pedir ajuda da doutora Amanda para responder ela, tá bom? Quero ficar boa logo, mas ninguém me ajuda. Tenho diabetes tipo 2, sinto muitas dores. Tomo todo tipo de medicação e a dor não passa. Doutora, o que a gente pode sugerir para Patrícia? Então, Patrícia, eu não sei em quais médicos você já foi, quais especialidades ela já passou, né? Mas eu acho que o inicial é a gente saber o diagnóstico que a Patrícia tem, né? Então, assim, pacientes com diabetes podem ter dores? Podem, né? A gente tem causas de neuropatia diabética que são mais comuns, dor em extremidade ou formigamento em extremidades, né, que incomodam muito, até o lençol quando o paciente vai dormir causa dor. Então, existem esses casos. Tem casos de dores musculares devido ao diabetes. Então, essas são complicações que a gente tem pela própria doença e evolução da doença, muitas vezes pelo descontrole glicêmico, tá? Mas a gente tem que também ver os diagnósticos diferenciais disso. Então, uma fibromialgia, uma deficiência de vitamina B12, que podem também levar a esses quadros de dores crônicas. Além de doenças reumatológicas que a gente sabe que tem uma incidência maior em pacientes diabéticos, como artrose, por exemplo. A partir disso, fechando o diagnóstico, a gente vai para o tratamento. Então, assim, falando da parte do diabetes em si, um tratamento para neuropatia, para dores musculares, a gente nem sempre consegue deixar o paciente totalmente sem dor, mas consegue, na maioria dos casos, amenizar e muito e melhorar a qualidade de vida do paciente. Mas isso também vai passar pelo controle da glicemia. A gente não melhora a neuropatia do paciente diabético se a gente não controlar a glicose. Então, a gente precisa tratar a dor, mas tratar o que está causando a dor, que é o diabetes dela. Então, tem que ter adesão ao tratamento, as medicações e exames de controle para poder ter o equilíbrio. O acompanhamento médico, às vezes a gente lança a mão de outros tipos de tratamento, então acupuntura, pilates, fisioterapia, tudo isso a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar o paciente da melhor forma possível. Então, Patrícia, olha, eu espero que você tenha tido uma luzinha aí, algum caminho para poder te orientar, se você ainda não seguiu essas dicas da doutora Amanda, mas conversa com o seu médico, né? Eu não sei de onde a Patrícia é, mas se for da nossa região, a doutora Amanda também atende em Cianorte, né, doutora? Exatamente. Em Maringá, mas troque uma ideia com o seu médico assistente, dê confiança. E diz que você assistiu o vídeo, algumas das dicas da doutora Amanda pode contribuir na sua qualidade de vida. Quais são os sintomas que eu tenho que ficar em alerta para fazer um exame ou trocar uma ideia com o meu médico, se eu, olha, será que isso pode ser um diabetes? E quem tem, quando ela está alterada, quais também são os sintomas que a doença de diabetes apresenta?
Falando na doença, no tipo de diabetes mais prevalente, que é o diabetes tipo 2, né? Que é o que está na maioria dos pacientes idosos e nos cuidadores, enfim. A maioria dos pacientes não tem sintomas. Isso dificulta bastante o nosso diagnóstico e o rastreamento da doença. Mas quando a glicose se altera de uma forma muito aguda e muito importante, podem surgir sintomas, que seriam o quê? Muita sede, muita vontade de fazer xixi, muita fome, perda de peso, fraqueza. Então, quando a gente tem uma alteração muito importante da glicose, esses sintomas podem acontecer, tá? E se a gente demora para fazer o diagnóstico e começam a surgir já as complicações, porque o nosso principal problema hoje em dia é que a gente não faz o diagnóstico precoce nos pacientes. Quando a gente descobre, a maioria deles já tem algum tipo de complicação da doença. Então aí a gente começa a ter já alguma alteração visual, alteração da função renal, alteração da sensibilidade, então já não sente o pé muito bem, ou como eu falei anteriormente, o lençol já está incomodando, já está aquela sensação de dor. Então são sintomas que a gente tem que ficar atento e fazer o exame para a gente ver se o paciente tem ou não um diagnóstico de diabetes. O Ministério da Saúde preconiza pessoas a partir de 45 anos fazer o exame, né? Então, eu faço esse exame. Se ele der normal, eu tenho que repetir a cada 3 anos. Qualquer alteração presente, eu tenho que repetir esse exame anualmente. E se eu tiver qualquer fator de risco que aumente a minha chance de desenvolver diabetes, esses exames vão começar mais cedo. Então, geralmente a partir da puberdade, a gente começa a fazer testes da mesma forma a cada 3 anos, se tiver normal, ou anualmente, se tiver alguma alteração. E quais seriam esses fatores de risco? Né? Então, como eu já falei, história familiar de diabetes, presença de sobrepeso ou obesidade, hipertensão, alteração de colesterol, mulheres que tiveram diabetes gestacional, mulheres com síndrome de ovário policístico, pessoas que já tiveram infarto ou derrame, seriam esses os nossos pacientes que teriam uma chance a mais de ter diabetes do que a população geral. Seria uma população predisposta que tem que tomar um cuidado maior. Maior. Então, os exames desses pacientes têm que começar muito mais cedo e não somente acima de 45 anos. Como hoje, infelizmente, a maioria da nossa população é pelo menos com sobrepeso, praticamente todo mundo teria que começar a fazer os seus exames a partir ali dos seus puberdade, 18 anos, mais ou menos. E às vezes a gente pode aqui, ó, agora ainda jovem, não ainda idoso, já começar a plantar sementinhas para quando a gente chegar lá, a gente colher bons frutos. Exato. A gente tem um envelhecimento saudável, né? Exatamente. Doutora, e para a gente fechar com chave de ouro, uma dica da doutora Amanda para todo mundo que está assistindo esse vídeo. O principal em relação ao diabetes é os hábitos saudáveis, né? Então, como a gente já falou, ter uma alimentação saudável, atividade física se possível, se não, falar com o fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional, qual o tipo de exercício, alongamento que principalmente o idoso pode realizar e consultar com o seu endocrinologista de forma regular para que sejam feitos os exames e o acompanhamento de forma correta. Porque assim a gente pode ajustar as medicações, ajustar o tratamento da forma mais rápida possível para que o paciente não tenha complicações que o descontrole glicêmico pode trazer e que são irreversíveis, como alteração do rim, alteração visual, problemas de circulação que vão levar a amputações, problemas do tipo infarto, AVC. Então, o cuidado com a saúde, tanto o cuidador, né, com a sua saúde, quanto da saúde do idoso. Isso é muito importante porque a partir do momento que vão surgir as complicações, isso aumenta o risco de depressão do paciente, porque ele vai perdendo o cuidado com ele mesmo. Ele meio que vai perdendo uma guerra com a doença. Então, parece que ela sempre vai ser mais forte. Exato. Daí, porque ele não aderiu. Ele não aderiu ao tratamento lá atrás, isso gera muitos quadros psiquiátricos, principalmente depressão.
Então, assim, o idoso saber que ele não está sozinho, que tem uma equipe para ajudar ele nesse tratamento, porque dessa forma a gente consegue melhorar a qualidade de vida. E se você gostou da doutora Amanda e quer já agendar a sua consulta com ela, nós vamos deixar aqui os locais de atendimento em Maringá e Cianorte com telefone para você ligar, agendar uma consulta, fazer aquele check-up. Doutora, quero agradecer imensamente a sua participação, sua disponibilidade de encaixar na sua agenda, esclarecer muitas dúvidas e principalmente desmistificar que nem sempre o idoso, porque está envelhecendo, tem que ficar lá no cantinho, colocar numa caixinha de vidro ou ficar só deitadinho, que muitas coisas podem ser realmente orgânicas que a gente pode tratar. E deixar o espaço para a doutora encerrar o vídeo. Rebeca, eu que agradeço essa oportunidade de estar tirando essas dúvidas, que são muito comuns no dia a dia da grande maioria das pessoas. Então, a minha mensagem é: fique atento aos seus familiares, aos seus pacientes, às pessoas que estão à sua volta, em relação a tudo que a gente falou de sintomas e hábitos de vida saudáveis, desde criancinha até ao envelhecimento, que só desse jeito que a gente vai ter um envelhecimento saudável e com qualidade de vida. Aí, ó, então essa dica da doutora Amanda pra você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, soltar aquele like, deixar sua dúvida no comentário, que a gente pode replicar ele pra doutora Amanda e esclarecer. E Patrícia, espero ter te dado algumas dicas e contribuído na sua qualidade de vida, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau! Uma voz suave, meiga, e de repente vem... eu falo italianando. Bom, ela quer interagir comigo. Mel. Quer interagir comigo.